Alô, Rondônia! Olha nós aqui outra vez. Mais de 20 anos no ar, com entrevistas, bate-papo, discutindo sempre as coisas da nossa amada Rondônia. Hoje eu trago um personagem que nos deixa todo orgulhoso por ter aceito o nosso convite. Um dos vereadores mais batalhadores, um cara com visão de futuro. Aliás, até os adversários dele respeitam por essa visão. Alex Paletó, bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. É uma honra, Sérgio, estar aqui no Direto ao Ponto mais uma vez. Faz um tempinho, né, que a gente não se encontra. Acredito que a última vez que eu vim dar uma entrevista faz aí uns 9 ou 10 meses, mas muito feliz de estar aqui com você. Alex, vamos começar sobre a nossa cidade, conversar um pouco sobre a nossa cidade. Chegando perto do 3º ano de mandato, eu preciso te perguntar, assim, com sinceridade, que eu sei que é a tua característica. Essa cidade tem jeito ainda, Alex? Sérgio, ela tem jeito, tem jeito. Por mais difícil que seja a nossa cidade, em todos os aspectos, a gente tem que levar em consideração o tamanho dela, né? Então é interessante as pessoas entenderem alguns números. Você tem de Calama até Nova Califórnia uma distância de quase 700 quilômetros. São os extremos do município de Porto Velho, é como daqui a Vilhena, é o extremo de um estado praticamente. Então você tem muitos distritos distantes, né? Nova Califórnia fica a 370 quilômetros de Porto Velho. Você tem um município do tamanho de um país como Israel e Bélgica, 34 mil quilômetros quadrados, com uma malha viária de 7 mil quilômetros de estradas rurais, fora aquelas que não são asfaltadas na área urbana. Então, assim, são vários os desafios, mas com planejamento, com um trabalho não de política apenas governamental, mas de Estado, e que ela tenha continuidade com os governos que vierem, independente das suas bandeiras partidárias, sim, Porto Velho tem jeito. Alex, nós temos aqui muitas obras em andamento, os prefeitos vão e voltam e vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. Aí nós levamos 10 anos para ter os viadutos, nós levamos 5 anos com a ponte sem iluminação pública, nós não conseguimos chegar ao Acre sem ser por balsa. Qual é o sapo que tem enterrado nessa terra? É verdade. E isso é histórico, né? Se você levar em consideração que a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que deu surgimento a Porto Velho, demorou 40 anos para ser construída, a gente passa a entender que Porto Velho não é para amadores, tem que ser para profissionais mesmo. Verdade. E eu acredito que está tendo muito amadorismo de gestão a gestão. Pode ter boa vontade, pode ter alguns personagens do âmbito executivo, do legislativo e de outras instituições, com métier, com expertise, com experiência, mas governança também tem que ter governabilidade. A teoria precisa também ter experiência para executar. Então eu acredito que falta também seriedade. E falta verdadeiramente entender que a gente tem que constituir um planejamento para longo prazo. Claro que de forma midiática, resolver os problemas que nós temos, que sempre aparecem de dia a dia, né? Você tem situações que tem que estar apagando incêndio o tempo todo, mas manter o planejamento. O problema é que muda a gestão, acaba-se com aquela continuidade daquele serviço que está sendo prestado, você tem obra inacabada de outras gestões que o outro prefeito às vezes se recusa a finalizar porque ele acha que vai dar mérito ao seu antecessor. Então, acho que a gente tem que acabar com isso em Porto Velho. Porto Velho já tem 100 anos, não tem cara de capital, é uma vergonha muitos espaços públicos que aqui nós possuímos, que não tem sequer qualquer tipo de sentimentalismo para uma capital. Então, você vê uma rodoviária horrorosa que a gente tem aqui, nós não temos um terminal integrador de vergonha, nós não temos um camelódromo, nós não temos água tratada, nós não temos saneamento básico, ou seja, Porto Velho tem quase nada. Passa pela tua cabeça um dia cometer a loucura de ser prefeito de Porto Velho? Muita gente me pergunta e eu fico lisonjeado. Eu sou filho da terra, sou nascido em Porto Velho e eu acho que Porto Velho precisa eleger um filho da terra. Nós temos 100 anos de história, nunca tivemos um prefeito eleito nascido em Porto Velho. Muita gente acha que o Esquelito, que para mim foi um grande prefeito, é nascido em Porto Velho, mas ele é de Manaus. O Carlinhos Camussa, muita gente achava que ele era de Porto Velho, mas ele é de Guajará-Mirim. Então, assim, nós não temos um prefeito eleito nascido em Porto Velho. Eu acho que Porto Velho merece isso. Mas nos meus planos está a vereança, está uma Assembleia Legislativa, está um Congresso Nacional. Depois dessa experiência no Legislativo, acredito eu, teria a moldura, a maturidade para encarar uma prefeitura e será uma honra se um dia eu me candidatar e for eleito prefeito de Porto Velho. Certamente, isso eu já ouvi, tem muitos pré-candidatos correndo atrás do Alex Paletó para ser vice. Isso passa pela tua cabeça? Olha, eu nunca digo nunca para determinadas coisas. Claro. Nesse caso, no ambiente político, a gente não diz não
para uma aliança política. Depende da agenda política do candidato a prefeito. Como eu não sou pretenso candidato a prefeito, não tenho interesse nesse momento, me resguardo disso. Mas a gente, claro, tem conversado com alguns pré-candidatos importantes e bons nomes para Porto Velho, que nos têm convidado para ser vice. A gente está em conversação. Não disse não, mas ainda eu prefiro entender a agenda política do pré-candidato, porque eu entendo o seguinte, o Sérgio, Porto Velho não precisa apenas de um candidato novo na política, de uma novidade. Porto Velho precisa ter um meio termo, alguém que tenha uma experiência política, uma política séria, mas que seja também um cara experiente ou no terceiro setor, no aspecto executivo ou legislativo. Ele precisa somar a habilidade de ser uma novidade no ambiente político positiva, mas também ter experiência. Porto Velho não é para amador. Não dá para discutir plano de governo, agenda política, olhando números e insights do IBGE, do Tribunal de Contas. Você tem que entender a realidade, não apenas na teoria. É lá, em loco. Bom, a Câmara de Vereadores, hoje tem 21 representantes, vive sob desconfiança da população, vamos dizer. Desconfiança assim. E pressão, né? Por que, Alex? Por que a Câmara ainda está distante A gente imaginava que os vereadores iriam mais para os bairros, iam conhecer a população de casa em casa e há grandes problemas e pequenos problemas na cidade que a Câmara não ajuda a resolver. Por que isso? Olha, eu acredito que também, eu acho que a gente tem que olhar para dentro, e aí é uma autocrítica. Eu acho que a Câmara de Vereadores também precisaria ter uma equipe de marketing, de mídia, que pudesse divulgar o trabalho da Câmara e dos vereadores. Porque, claro que os vereadores trabalham, têm as suas tarefas, suas execuções e sua luta. Agora, cada um é cada um. Eu vou falar por mim. Então, a gente foi eleito, né, com 4.039 votos, o vereador mais votado de Porto Velho. Eu tenho uma agenda política e estou cumprindo ela. E estou em constante diálogo e conversação com os meus eleitores. Mas não posso ignorar o fato de que eu sou vereador de todo o município. Mesmo não tendo voto na Ponta da Bunã, eu estive o ano passado e este ano na Ponta da Bunã, Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre, Fortaleza da Bunã, tive também União Bandeirantes, Jaci Paraná, no Baixo Madeira o ano retrasado e o ano passado, Calama, Nazaré, as localidades do Baixo Madeira a gente tem visitado também e observado as demandas da comunidade. Então, na verdade, eu acho que vai muito de cada vereador divulgar o seu trabalho. Agora também, quando o executivo vai mal, a Câmara vai mal. É sempre assim. Porque aparenta à população que a Câmara ou que os vereadores, que são os fiscais do povo, que é um poder independente, fica muitas vezes à mercê de não cobrar o executivo daquilo que ele tem que ser cobrado. Porque, na verdade, a Câmara ela é representativa. A população elege vereador para fiscalizar e cobrar o executivo. Talvez isso tenha ficado em falta em relação ao desejo da população com referência à nossa Câmara. Vereador, o que o senhor, nesses quase 3 anos, de vez em quando dá uma olhada no espelho e diz, puxa, isso aqui foi uma coisa boa que eu fiz pela comunidade? Claro que existe. E eu estive numa escola na Zona Leste de Porto Velho, bairro Três Marias, porque eu recebi uma carta da escola dos alunos pedindo a doação de uma bandeira do Brasil, porque eles faziam hora cívica todas as sextas-feiras e não tinham uma bandeira do Brasil. Eu achei aquilo de uma mensagem incrível, de um patriotismo que hoje no Brasil é muito desbotado. Fui lá doar a bandeira, participei da hora cívica junto com os pais e os alunos e os professores e observei uma criança e descobri, conversando com a professora dela, a professora Adriana, que ela não enxergava bem, tinha problema de visão. E aí descobrimos que um programa que existe do governo federal, que vinha recurso para Porto Velho, que é o programa Saúde na Escola, não estava sendo aplicado pelo Executivo. Fomos investigar, entramos com a denúncia, fomos no Ministério Público, o promotor foi comigo na CEMED, descobrimos uma máquina esfacetadora que corta as lentes, as armações. Tinham 600 armações de óculos, lentes estragadas, ou seja, recurso público que não estava sendo aplicado para um universo de 5.000 crianças que precisam usar óculos. O Caleb é esse aluno que o óculos dele era grau 9. Grau 9, retido, reprovava, desanimado, os pais não tinham condições de comprar um óculos. Então, os exames de audiometria, de oftalmologia, retornaram em 2017 graças à nossa denúncia. Esse é um item. O outro é a ajuda aos ferroviários, que é minha cara, o patrimônio histórico, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, uma ação que foi empretada na Justiça Federal, através dos ferroviários da associação, com o nosso auxílio. Acompanhamos de perto, a obra está acontecendo.
Em contrapartida, também iniciamos uma obra fora com a ajuda da Prefeitura, que é a reativação da litorina. É um bonde sobre trilhos, reativado ali em Santo Antônio. E agora nós já estamos fazendo a conexão de Santo Antônio até a Candelária. Aqueles restaurantes que existem na Candelária, a pessoa vai poder pegar a litorina ali e passear até Santo Antônio, num passeio de 5 quilômetros. Estamos trabalhando com os ferroviários. Tenho que agradecer... E de Santo Antônio até o centro. Exatamente. E a gente tem que agradecer o governo do estado de Rondônia, o DR, o Coronel Meirelles, que tem cedido o maquinário, a Sejus, que tem cedido os reeducandos, 6 reeducandos, que juntamente com os ferroviários e o nosso gabinete têm trabalhado e empenhado em reativar esse trecho. Mas isso são coisas boas e concretas, com resultado concreto, né? Verdade. Existem muitas coisas que a gente tem produzido, emendas parlamentares que a gente tem conseguido para escolas. Eu não tenho hoje um deputado federal da minha legenda e tenho conseguido, claro, com parceiros, esse auxílio ao nosso município, que tem muitas demandas. Para você ter uma ideia, Sérgio, Porto Velho tem 139 unidades escolares. São muitas escolas, inúmeras, com problemas de infraestrutura, como a Escola Barão do Rio Branco, lá em Fortaleza do Abunã, a Escola Professor Maciel, lá em Nazaré, no Baixo Madeira, ou a Escola Rural Boemundo Afonso, aqui em Porto Velho, próximo mais a Porto Velho, área urbana. Então, são vários os problemas. Nós temos 83 unidades de saúde. Os médicos são insuficientes. Porto Velho hoje tem 362 médicos apenas. Insuficiente para atender uma demanda. Uma UPA, para funcionar bem, precisa no mínimo de 6 médicos. É verdade. A administração municipal está fazendo obras, calçamento, asfaltamento e tal. Mas tem alguns problemas que não se resolvem. Muitos gargalos. Um deles é na área da educação, e nós temos ainda 2 minutos desse bloco para matar esse assunto. Por que o transporte escolar não funciona? Eu acho que o prefeito de Porto Velho, o executivo, acordou tarde demais para uma realidade. Não sei quem foi o conselheiro, quem é aquele que estabeleceu ao prefeito a segurança de que as empresas que lá estavam prestavam um bom serviço. E aí ele teve um constrangimento de ter 2 secretários, 2 ex-secretários, que, a meu ver, são 2 personalidades que eu considero bastante no âmbito da educação. Diga-se de passagem, não vou entrar no mérito do acontecido e ocorrido com eles estão aí para se defender, mas os respeito, sinceramente. E aí eu acredito que a firmeza que ele teve agora em decidir na compra de ônibus, que eu sou totalmente contra, mas diante das circunstâncias, acredito eu que é a única solução diante do fato do transporte escolar rural, que é um caos no município. Chegou a um estágio desnecessário, foram várias etapas que não foram superadas e essa, com certeza, talvez tenha sido a única decisão tomada, não a mais assertiva, mas a que existe no momento. Nós vamos voltar a esse assunto ainda no segundo bloco. Estamos conversando com o vereador Alex Paletó, personalidade da nossa capital, um dos mais destacados na atuação da Câmara, um historiador, professor, adorado pelos seus alunos. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, professor. Ok? Vamos a um breve intervalo, voltamos já com o Alex Paletó.